Celebramos o segundo domingo depois da Epifania, o segundo domingo do tempo comum. Mas como assim, padre? Nós celebramos a Epifania do domingo passado, como é que esse pode ser o segundo domingo, né? Bem, no nosso caso, no Brasil, a Epifania é transferida para o próximo domingo e acaba que ela sempre se torna o primeiro domingo do tempo comum, vamos dizer assim. Mas por que eu digo isto? No antigo calendário romano, a igreja, ainda usado no rito tridentino, chamado rito tridentino ou rito antigo, enfim, a igreja colocava este tempo em que nós usamos a cor verde, em que nós vemos os relatos da vida pública de Jesus, seus sermões, suas catequeses, enfim, seus ensinamentos e milagres. Ela colocava este tempo, que é dividido em dois, vamos dizer assim, em tempo depois da Epifania e tempo depois de Pentecostes. Ou seja, essas duas solenidades marcam este tempo. A referência que nós temos é sempre em referência a estas solenidades. A Epifania, a manifestação do Senhor Jesus; Pentecostes, vamos dizer assim, a manifestação do Espírito Santo. Então, a referência é sempre com estas solenidades. E é bonito nós entendermos isso, né? Ao invés de nós simplesmente chamarmos de tempo comum, né? Nós entendermos, né, que nesse tempo, depois da Epifania, o Senhor se manifestou, então nós somos chamados a caminhar com Cristo, escutar a sua palavra, né, ir mudando o nosso coração, caminhando com Cristo, permitindo que Ele transforme a nossa vida. No tempo depois de Pentecostes, nós temos esse convite, né, de sermos de fato guiados pelo Espírito, mudando o nosso coração também, tempo sempre de conversão, é sempre tempo de conversão. Enquanto estamos nesta vida, é sempre tempo de conversão. Depois, aí acabou o tempo, né? Então, né, não é que o Espírito não está conosco no tempo depois da Epifania, ou que o Cristo não está conosco no tempo depois de Pentecostes. É apenas uma maneira de nós vivenciarmos esses tempos, né, vivenciando ali os mistérios da vida de Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, eu gosto muito de chamar, né, de tempo depois da Epifania, para que a Epifania seja essa marca, né, essa divisão no tempo, né, do nosso tempo, no nosso calendário litúrgico. E nós iniciamos esse tempo depois da Epifania, o tempo comum, falando exatamente sobre quem é Jesus. João Batista dá testemunha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passou à minha frente porque ele já existia antes de mim. Ou seja, São João está dizendo que ele é Deus, né, que existe desde a eternidade. Nós temos na primeira leitura Isaías falando deste servo, em quem será glorificado, em quem Deus será glorificado. Este servo é o Messias, é o próprio Cristo. A glória desse servo será unir Israel e Jacó a Deus. Ou seja, Jesus é essa ponte entre a humanidade e Deus. Jesus é aquele que se encarnou, assumindo a nossa humanidade, e é esse pontífice. Significa pontífice, é aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus. Por que nós chamamos o nosso Papa de sumo pontífice? Exatamente porque ele é o sucessor de Pedro, né? Ele tem as chaves que ligam o céu e a terra, como o próprio Senhor disse. Então ele é o sumo pontífice. Os sacerdotes, os padres são pontífices? São, né? Porque oferecem o sacrifício a Deus. Então eles unem a humanidade a Deus. Assim os bispos também são pontífices. Aqueles que são sacerdotes são pontífices. Devem levar, né, devem unir, né, a humanidade a Deus. E Cristo é o pontífice por excelência, né? Óbvio, nele mesmo nós temos essa união. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso é muito importante a gente sempre entender. E é por isso que ele pode, então, oferecer esse sacrifício. Qual sacrifício? Oferece a si mesmo. O sacrifício da vontade é o que nós vemos aqui, né? Eu disse, né, o salmista responde, né, que é como se fosse a resposta do próprio Cristo, né, a Deus Pai, né? Porque na primeira leitura nós temos como que o Pai dizendo: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado.
Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Aí, como que Deus Pai diz, né? Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Quem é a luz das nações? É Jesus Cristo, é nosso Senhor. E aí no Salmo, a resposta, né? Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. O sacrifício de Cristo é Ele mesmo, mas de modo espiritual é o sacrifício da sua vontade, de certa maneira. Ou seja, nós oferecemos sacrifícios, né, com uma certa frequência até, nós nos sacrificamos, a gente vem e dá uma moedinha ali no ofertório, alguma coisa no ofertório, nós oferecemos algo, trazemos doações para a igreja, para dar para os pobres, são sacrifícios, são pequenos sacrifícios. Nós fazemos isso por causa de quem? Por causa de Cristo, por causa de Deus, né? Não fosse por causa de Deus, seria apenas uma ONG isso aqui, né? Se não for por causa de Jesus, isso aqui vira uma ONG, né? E não é uma ONG, é a igreja de Cristo. Então nós oferecemos a Deus, nós doamos aos pobres porque nós queremos o bem dos pobres? Sim, também, mas principalmente porque Cristo está no nosso irmão, no pobre, né? Então é por causa de Cristo. Então veja, nós oferecemos estas coisas. Para muitos isso não é uma coisa tão difícil assim, eu pegar um saco de feijão e colocar ali naquele caixote, né, para que os vicentinos levem para os mais necessitados. Para alguns talvez isso não seja um sacrifício tão grande, eu pegar ali do meu bolso, colocar ali R$5 na oferta, né? Qual é o sacrifício que sempre é difícil? É o sacrifício da vontade. Quando você sabe que Deus quer uma coisa, mas você quer outra. Esse é o sacrifício difícil de fazer. É este sacrifício que o Cristo faz. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte. Enquanto nossos primeiros pais foram desobedientes no paraíso, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer, né? Então, sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. O que significa isso? Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram suficientes para salvar as pessoas, para pagar os pecados das pessoas. Isso não quis aqueles sacrifícios. Mas abristes, Senhor, meus ouvidos, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Eu abro os ouvidos para fazer a vontade de Deus. Esse é um sacrifício. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. É esse o sacrifício que o Senhor faz. O principal, vamos dizer assim, é este sacrifício. Ele derrama seu sangue na cruz também, por obediência, né? Ele vai até a morte por obediência. Então, veja, nós precisamos, assim como o Senhor, fazer este sacrifício. Primeiro sacrifício que nós oferecemos a Deus, antes de serem as moedinhas, antes, né, as ofertas, antes até dos alimentos que a gente dá, antes até do dízimo. Qual é o primeiro sacrifício que eu tenho que me preocupar de oferecer para Deus? O sacrifício da minha vontade. E como é que eu faço isso de forma concreta? Eu escuto a palavra e procuro colocar em prática. Ou seja, resumindo, conversão. Esse é o primeiro sacrifício que a gente tem que oferecer para Deus. É a nossa conversão. Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero deixar de ser um perdido, né? Deixar de ser malandro e começar a fazer a vontade de Deus. Começar a fazer a tua vontade. Esse é o sacrifício que todos podem oferecer, né? O rico, o pobre, o mais ou menos rico ou mais ou menos pobre, enfim, seja qual for. Esse sacrifício todos podem oferecer a Deus, né? Então é importante dizer isso. E aí, falando de sacrifício, São João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo diz, né? Desiderio desiderave, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Ele diz no Evangelho de São Lucas, o Senhor desejava se entregar a nós. Ele ansiava por aquele dia.
em que se entregaria por nós na Eucaristia, na última ceia e em toda a Santa Missa. Assim o Senhor diz, né? Na palavra ele diz, desidério desiderável, desejei ardentemente. Acho que é o melhor que a gente consegue traduzir, né, do latim. Desejei ardentemente, mas é mais ou menos assim, com desejo desejei, né? É uma ênfase muito grande, né, para dizer que o Senhor desejou, desde o momento de sua concepção, Ele desejou se entregar a nós na Eucaristia, também, claro, no alto da cruz. Então, o Senhor deseja por quê? Porque, né, quer a nossa salvação e quer se entregar a nós. Então, como é triste, né, quando os católicos negligenciam a missa, pelo menos a missa no domingo. Não foste capaz de vigiar 1 hora comigo. Às vezes o padre enrola um pouco, né? Vai 1 hora e meia, né? O povo, tá enrolando na homilia, tá enrolando nos avisos, vai 1 hora e meia, tá? Né? Ainda assim, 1 hora e meia comparado com o tempo de Netflix, de Instagram, de WhatsApp, de Rede Globo, esses 15 minutos de homilia não são nada comparados a todo o tempo em que as pessoas se expõem àquilo que o mundo fala, né? E quando é para escutar 15 minutos, que a gente, né, da palavra de Deus, aí, né, não desidério desiderável, não desejo muito ardentemente isso não, né? É mais difícil, né? Porque o mundo diz coisas mais agradáveis para nós. O mundo diz coisas que não nos exigem mudar de vida. Pelo contrário, o mundo quer que a gente se acomode, né? Então veja, o Senhor deseja se entregar a nós. O quanto nós queremos de fato nos entregarmos ao Senhor. Nós vamos à missa no domingo para quê? E esse é o centro dessa homilia hoje, né? Nós vamos à missa no domingo para oferecer o sacrifício a Deus. Qual o sacrifício? O mesmo sacrifício de Cristo. Como assim, Padre? Aquele sacrifício que o Senhor fez no alto da cruz e que Ele antecipou, de certa maneira, na última ceia, de maneira sacramental, quando Ele disse, isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós, e esta é a nova e eterna aliança, e vocês façam isso em minha memória. Este mesmo sacrifício se torna presente no nosso hoje. Nós sacrificamos Jesus de novo? De modo algum. Jesus sofre quando a gente celebra a missa? De modo algum, senão a gente não celebrava a missa. A gente não estava doido de celebrar a missa se Jesus sofresse. Jesus não sofre, porque o mesmo sacrifício na cruz foi feito de forma cruenta, ou seja, derramamento de sangue. Na Santa Missa, de forma sacramental, é de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Então, Cristo não sofre. Então, aquele mesmo sacrifício se torna presente no nosso hoje. Nós vamos à missa, principalmente no domingo, que é o dia do Senhor, para oferecer este sacrifício a Deus Pai, com o Filho, né? Como é que a gente fala? Por Cristo, com Cristo, em Cristo e no Espírito Santo. E é isso que nós viemos fazer aqui, né? Tem uma musiquinha que eu sempre estou falando dessa música em todas essas homilias esse domingo, né? O povo nunca mais vai querer gostar, vai reclamar dessa música, né? Então, a música diz assim, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Enfim, vou continuar, não, né? Essa música não está meio errada, sabe? Meio não, está bem errada. Porque nós não nos reunimos aqui só para louvar o Senhor. Essa é uma das finalidades da missa, né? Nós viemos para louvar o Senhor, sim. E o perfeito louvor é dado pelo Filho, não é por você. O seu louvor é unido ao louvor de Cristo. E aí sim, ele se torna digno do Pai. O seu pequeno sacrifício é unido ao sacrifício de Cristo. E aí sim, ele se torna digno do Pai. A sua intercessão pelos seus parentes, pela sua família, por você, enfim, né? Ela não é nada, né? Mas unida à intercessão de Cristo, aí sim, ela se torna algo de fato efetivo, né? A tua adoração também não é lá muita coisa, mas unida, né, ao sacrifício que nós oferecemos, aí sim,
é uma verdadeira adoração, né? Adoração ao Pai em espírito e verdade. O teu pedido de perdão não é muita coisa, mas quando o filho pede perdão, pede que, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, aí sim, tu é perdoado, né? Então nós precisamos entender isso. Nós vamos à missa para oferecer o santo sacrifício. É isso que é a missa. Não é só para louvar o Senhor. Ela não é um culto protestante onde a gente vem para escutar umas músicas que nos emocionam ou que fazem a gente ficar agitado e animado, né? Para a gente sair emocionado e depois voltar para casa e dizer, nossa, como foi boa a missa, porque foi bem animada. Não, né? Nós viemos para oferecer algo para Deus. E aí você tem que oferecer o seu pouco. Padre, eu não vou dar nenhuma moedinha no ofertório hoje, então não vou oferecer nada. E aí que eu já falei, comecei dizendo, o primeiro sacrifício, o mais importante de todos, é o sacrifício da tua vontade. Deixe aí, isso vai se manifestando, né? Na doação, né? A gente doa os alimentos para ajudar os nossos irmãos mais pobres, também nas ofertas, né? Como dizia Dom Henrique Soares, né? Você sabe qual é a parte mais sensível do ser humano? Não é o olho não, ele falar com aquele sotaque bonito, né? Enfim, não é o olho não, é o bolso. É só tocar que dói demais, né? Então, né, é um sacrifício, mesmo que seja pequeno, né? Mesmo que seja uma moedinha ali, mas é um pequeno sacrifício. Se você desse R$1 milhão para a igreja, né? A gente ia construir bastante coisa aqui com 1 milhão, né? Enfim, se você desse R$1 milhão, esse sacrifício ainda seria aquela gotinha d'água que o padre coloca no cálice com vinho, né? Ainda seria isso. Aquela gotinha d'água que o padre coloca no cálice com vinho simboliza exatamente a humanidade que se une à divindade. Ou seja, o nosso pequeno sacrifício que é colocado ali no sacrifício de Cristo. Ou seja, não é nada, né? Mas Deus quer que nós participemos. Essa é a beleza. E aí, explicando, né? Veja, nós vamos fazer a procissão das oferendas hoje. Agora nós vamos começar a voltar a fazer a procissão das oferendas. Então, alguém da comunidade vai trazer o pão e o vinho. É o sacrifício do povo. Padre, mas nós não compramos esse pão e esse vinho. Bem, nós compramos, né? Com o dinheiro das ofertas, do dízimo, as hóstias que a gente comunga, né? Então, é o sacrifício do povo, o pão e o vinho que está ali. Eles entram em procissão, o padre recebe aqui, né? E depois ele leva para o altar. Ou seja, e aí ele vai rezar assim, ó, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Olha só como é interessante, fruto da terra e do trabalho humano. Ou seja, fruto da terra, por quê, né? Porque o trigo a gente já encontra ali, né? A matéria a gente já encontra ali na terra, que foi feito por Deus, ou seja, trabalho de Deus. E do trabalho humano, né? O homem precisa trabalhar para que tenha o pão, né? Depois a mesma coisa com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano. Ou seja, nossa participação nessa oferta. Então, essas ofertas, essas oferendas são abençoadas, apresentadas a Deus, por isso que o padre está voltado para Deus, né? E levanta assim para apresentar para Deus as oferendas do povo, né? E aí depois na consagração, que é o coração da missa, o centro da missa. O centro da missa não é a homilia do padre, né? O povo, não, a homilia do padre não é boa não, essa missa não é muito boa não. O povo fala, não gosto daquela missa não. Por quê? Não, porque a homilia do padre não é boa, né? Assim, não, mas o centro não é a homilia do padre, é a consagração, é o sacrifício oferecido a Deus, né? Então, na hora da consagração, o padre vai, tomai todos e comer, isto é o meu corpo. E ele consagra o pão no corpo de Cristo. Nós temos o corpo. Depois, ele separa, como que separa o sangue do corpo, consagrando o vinho no sangue de Cristo. E assim nós temos o sacrifício. Como é que sacrificavam os cordeiros? Eles cortavam lá o pescoço, a garganta ali, e aí tirava todo o sangue, separava o sangue do cordeiro. Então há essa separação. Na hora da consagração, o sacerdote faz essa separação. Jesus não sofre, né? Mas ele faz essa separação, consagrando o corpo e consagrando o sangue. Padre, e se o padre consagrar só o corpo? Vai consagrar? Vai. Só que isso é nefasto, né? Diz o direito canônico, é nefasto.
Se vocês virem algum padre fazendo isso, você pode denunciar para o bispo, com toda certeza, né? Porque é nefasto. Ele sempre tem que consagrar as duas coisas, o corpo e o sangue, né? Então, naquele momento, nós temos o coração da Santa Missa. É o ato da consagração. Veja, nós oferecemos, Deus nos deu o pão e o vinho, aí a gente oferece a Ele no ofertório, aí Deus, né, consagra, nós consagramos isso no corpo e no sangue de Cristo, ou seja, a melhor palavra não é essa, né, mas Deus melhora infinitamente o nosso sacrifício, que não é mais corpo e não é mais pão e vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo, sacrifício perfeito do agrado de Deus. E depois que nós oferecemos isso a Deus, Ele nos dá em comunhão na Eucaristia. E aí nós comungamos, né? Então hoje a homilia é isso mesmo, é uma catequese sobre a missa, principalmente, para a gente entender o que nós viemos aqui, que não é só para louvar o Senhor, né? É também, mas não é só para isso, né? É muito mais do que isso. Então, que nós celebremos a Santa Missa com esse fervor no coração, em espírito de oração, não é um espírito de agitação que a gente encontra nas festas lá do mundo, é um espírito de oração e piedade, né? E aí uma outra observação, uma curiosidade litúrgica, né? Próprio mais da nossa paróquia, porque acho que é só aqui que a gente costuma fazer isso, mas é um costume antigo, né? No momento da consagração, vocês veem que os cerimoniários, os acólitos, eles levantam um pouquinho a casula, né? Casula do sacerdote, né? Eles levantam um pouquinho a casula na hora que levanta o cálice e a hóstia, né? Então, por que isso? Isso é um costume muito, muito antigo, da Idade Média, né? Que se perdido de uns 50 anos para cá. É um costume mais antigo que o missal anterior, o missal chamado tridentino, né? Nem está na rúbrica do missal tridentino, porque era um costume tão enraizado que nem precisava falar que isso já estava enraizado, não precisava falar lá no missal. Então, por que isso? Qual o significado disso? No momento da consagração, o Calvário, aquele sacrifício de Cristo, se faz presente no nosso hoje, né? Então, naquele momento, o sacerdote sempre é presença do Cristo. Ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo. A casula significa o fardo de Cristo, o fardo da caridade, mas também a cruz. Então, quando o cerimoniário, o acólito levanta um pouco a casula, naquele momento ele está fazendo as vezes do cirineu, que ajuda o Cristo a carregar a cruz. De certa maneira, esse gesto significa o quê? Que nós temos também que carregar a nossa cruz, que nós temos que participar deste sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, você também precisa carregar a cruz de cada dia. É um gesto simples, mas que tem esse significado, né? Então, nós precisamos oferecer algo. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Nós não viemos aqui somente para receber as graças de Deus. Antes de receber as graças de Deus, eu preciso oferecer algo. Como eu já falei, padre, não vou fazer nenhuma ofertazinha. Antes de tudo, a sua adesão à vontade de Deus. Esse é o primeiro e mais importante dos sacrifícios. O Elon Musk podia vir aqui, doar toda a fortuna dele, ainda seria uma gotinha d'água no sacrifício de Cristo. E se não tivesse com mudança de vida, não ia valer muita coisa também não, né? Então, precisa ter, antes de tudo, essa adesão à vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Essa deve ser, né, a nossa oração constante, né, durante o nosso dia e principalmente na Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.